A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. E vamos continuar, então, falando sobre a temática do sábado passado, sobre a transição planetária. E vamos aqui recuar um pouco para fazer uma pequena súmula e para todos aqueles que não ouviram no primeiro dia do sábado passado, vamos então aqui falar aqui um pouco sobre esta questão da transição planetária. Desde épocas muito recuadas que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes, não somente os espíritos em processos de crescimento intelecto-moral, como também aqueles que se hajam comprometido negativamente em relação às divinas leis que regem o universo. Sob um aspecto, é uma escola, a Terra, é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando a libertar-se do primitivismo e das sensações mais grosseiras para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhe estão destinadas, proporcionando-lhe o ensejo da união com o pensamento divino. Essa fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de bem-estar duradouros, que anteciparia a era de plenitude e de harmonia. Dependendo do comportamento das próprias criaturas que o habitassem, chegaria o momento em que a dor e o desespero cederiam lugar a recursos diferentes que facultariam a evolução sem a presença das lágrimas ou do infortúnio que dilaceram os sentimentos e, às vezes, envilecem aqueles que se encontram despreparados para as suas lições valiosas. Durante os milhões de anos transcorridos desde quando vem sucedendo a evolução antropológica, sociológica e psicológica, facultando à criatura humana o entendimento de inúmeras leis cósmicas que regem a vida e propiciam as conquistas intelecto-morais, mais fácil se torna a aquisição do equilíbrio que proporciona o despertar para a sua realidade espiritual, assim buscando mais amplos e formosos horizontes na interminável direção do amor. Acossados pelos padecimentos contínuos ao longo dos milénios, outra alternativa não encontra senão a da autoiluminação como caminho seguro para a mudança da faixa evolutiva pela qual vem transitando. As revelações do mundo espiritual têm sido incessantes, jamais deixando a consciência humana sem o conhecimento da sua perenidade, inicialmente no pretérito já distante, envoltas em mistério, em razão do estágio em que se encontrava para, nestes gloriosos dias de intercâmbio lúcido e fácil com os espíritos nobres, descobrir os mais preciosos comportamentos que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Nunca tem havido ausência de diretrizes harmonizadoras para o ser humano que, mergulhado no escafandro celular, facilmente se equivoca ou teme, desanima ou foge do dever, de modo a facultar-lhe a indispensável condição que proporciona a liberdade real, estimulando o voo em direção à imortalidade triunfante. No atual estágio do processo psicológico, em decorrência da incomparável contribuição da doutrina espírita, que desmistificou a morte e desvelou a realidade além da nuvem material, compreende melhor quais são a finalidade existencial, os seus condicionamentos e ocorrências, as suas imposições e necessidades, ampliando-se-lhe as possibilidades para o autoencontro, a autoconsciência, para a lógica existencial. A mediunidade, uma faculdade orgânica,
A mediunidade disciplinada e orientada para o bem vem facultando que os denominados mistérios percam as suas intrincadas indumentárias para, desvestidos do mágico e do sobrenatural, transformar-se em disciplinas modeladoras do caráter, capazes de propiciar o intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, a esfera da matéria e a esfera espiritual, com naturalidade e elevação. Simultaneamente, permite que esse ser humano, sempre carente de ajuda, passe ao nível de cooperador, socorrendo e auxiliando os espíritos em ignorância da sua realidade, de forma que seja diminuída a expressiva massa dos infelizes que enxameiam no além-túmulo em doentia parceria com os deambulantes no corpo físico. Desaparecem, graças a esse conhecimento, muitos enigmas que sempre têm dificultado a marcha do progresso individual e coletivo, em razão dos tormentos, das obsessões, que ainda constituem terrível pandemia perturbadora. Desvelada a imortalidade que a todos aguarda, muda-se o objetivo psicológico existencial do ser humano, que permuta o ter pelo ser, o transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Já não satisfazem, caros amigos, já não satisfazem as ilusões anestesiantes, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas, os destaques comunitários vazios de conteúdos planificadores. Automaticamente, transferem-se as aspirações do hoje para o sempre, do momento tormentoso do desejo para o tranquilo fruir da paz, do dolo que oferece coisas, mas que se transforma em culpa inclemente, empurrando suas vítimas para transtornos diversos. A existência física, caros amigos ouvintes, seja em quais condições se apresente, oferece um norte, um motivo profundo para ser experienciada com alegria e definição emocional. Vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária sob todos os aspectos considerados. O ser humano exausto bate às portas dos céus, suplicando o apoio, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de se libertar da opressão que se tem permitido. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos que ferem e são danosos, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos da retaguarda no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta-mãe, a fim de serem fruídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro promissor assinalam este período. Não obstante, a dúlcida presença do sublime Galileu mimetiza todos aqueles que o busquem e tentem vinculação com o seu amor inefável, ensejando a alegria de viver e bem-estar em qualquer situação em que se encontrem. Diluem-se as sombras da ignorância, embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável
e em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenómenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento, dizem os benfeitores espirituais. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E eles continuam afirmando que somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandémico, ao lado dos transtornos depressivos, da toxicodependência, do sexo em desvario, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Caros amigos e ouvintes, chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão, como já atrás mencionamos, estão a mergulhar nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Nos corações. Não é exterior a nós o reino de Deus. Está no íntimo de cada um. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do espiritismo e mesmo reações mais severas noutros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento, após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também deixem ao planeta sofrido a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles que se encontram excruciados pelas mortes violentas ou inesperadas, ou padecendo o jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da senha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente, desse modo, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. Caros amigos e ouvintes, de facto, opera-se de algum tempo para cá esta mudança que
que está a acelerar. E nesta mudança, espíritos mais evoluídos reencarnam. Espíritos mais recalcitrantes partem para o mundo espiritual. Assim como também espíritos ainda atrasados, a eles dadas são últimas oportunidades de reencarnarem aqui nesta escola Terra, que está a evoluir. Está a evoluir porque a humanidade também o está. São conflitos de gerações, são conflitos de pensamentos que estamos a observar cada vez mais, é cada dia que passa. E este processo está em fase de aceleração, por isso muita gente agarrada ao seu comodismo, agarrada aos seus apegos materiais, está a começar a sentir dores que não entende. Muitos estão a cair na depressão, porque ainda agarrados às ideias do passado. E pensando muitas vezes, porquê a mim? Porquê é que isto me aconteceu a mim? Que mal fiz eu? Temos que levantar âncoras do passado e passar a ver cada vez mais o presente. Mas não um presente tão apegado, um presente mais espiritualizado. Esta Mãe Terra é uma excelente escola, onde podemos aprender muita coisa. E que, com esta pandemia que ainda não terminou, que exercitemos cada vez mais a solidariedade. Porque nós esquecemos, temos memória fraca. Nós esquecemos facilmente. E para que não seja necessário que a natureza nos sacuda de uma forma mais violenta para nos fazer despertar, que não adiemos esta caminhada. As provas, os problemas estão a surgir com mais velocidade. E nós temos que ter a capacidade de não nos deixar perturbar perante estes mesmos problemas, mas elevarmos o pensamento, elevarmos o olhar para o alto e nos ligarmos cada vez mais aos benfeitores espirituais que nos querem ajudar para não nos desequilibrarmos e cruzarmos os braços e desistirmos. Desistir nunca. Temos que começar a fazer uma séria autoanálise e ver aquilo que nos prejudica e passarmos a mudar a nossa atitude para nos melhorarmos. Sabemos que a saída deste estado de inércia é sempre um pouco chato, mas depois tomamos o balanço e passamos a sintonizar com a harmonia. Mas é uma escolha pessoal. É uma escolha feita por cada um de nós, de começarmos a treinar os desapegos, de começarmos a sair da nossa zona de conforto, deixarmos de estarmos tão apegados às redes sociais, ao virtual, para nos virarmos para o real, de passarmos do ter para o ser. É como já disse, é uma escolha individual. Desta forma, de certeza que iremos suavizar os nossos sofrimentos. Esta é uma fase passageira que um dia passará. Só o bem é eterno. Bom, vamos então ficar por aqui nesta questão da transição planetária. E vou-vos deixar aqui com uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz o seguinte, para meditarmos durante esta semana: concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja a aguardar o ensejo.
Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente oportunidade de ser vencedor em ti mesmo. Agora sim, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra e da rubrica A Vida Continua, chegamos ao fim. Desejo-vos a todos um excelente fim de semana, um convite para a autoanálise ou autoconhecimento, ou conhece-te a ti mesmo. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. E fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva. Marcamos encontro então para o próximo sábado à mesma hora. Até lá. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados no Rádio Clube de Angra.